Declaro aberta essa sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Será a última sessão presencial desse semestre. Agradecendo a presença do nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, do ministro Luiz Edson Fachin, do ministro Nunes Marques, que nos acompanha por vídeo, do ministro André Mendonça, da doutora Cláudia Sampaio, subprocuradora-geral da República, servidoras e servidores, na pessoa da doutora Hanna, advogadas e advogados, a imprensa, sejam todos bem-vindos. E passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 11 de junho de 2024. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça. Subprocuradora-Geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques. Abriu-se a sessão às 14h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes colegas se há alguma observação e, não havendo, declaro a ata aprovada. Eu registro a presença, acompanhando esta sessão da segunda turma, nesta sala de julgamento, dos estudantes da pós-graduação em Direito Eleitoral do Instituto Luiz Mário Moutinho, de Recife, Estado de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos e tenham um bom proveito desta sessão. O ministro Luiz Edson Fachin me pediu para fazer um registro. Passo a palavra à sua excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares, ministro Gilmar Mendes, ministro Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, doutora Hanna, em nome dos servidores dessa casa, e também, de modo especial, doutora Cláudia Sampaio Marques, aqui pela Procuradoria-Geral da República. Também saúdo o professor Guilherme Veiga e os alunos que o acompanham, professores e alunos que o acompanham nesta ocasião. O registro que tenho a fazer, senhor presidente, é um registro de pesar pelo falecimento ocorrido na manhã desta terça-feira, dia 18 de junho de 2004, do professor doutor Ricardo César Pereira Lira. Peço licença para prestar tributo a quem, a partir da cátedra na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tornou-se para toda uma geração um humanista exemplar em seu percurso cívico-epistemológico, no qual sempre expôs com lucidez e firmeza a face vigorosa do educador que granjeou o nosso respeito e admiração. A comunidade jurídica brasileira perde uma referência acadêmica no país, especialmente no direito civil e direito urbanístico. Foi procurador do Estado do Rio de Janeiro, exerceu a presidência científica da Academia Brasileira de Direito Civil, presidiu o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, e dirigiu a Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro. Aurío, de seu pai, também professor e educador, e que foi chefe da Casa Civil do governo Dutra, aurío gosto pelo magistério e, durante 50 anos, ministrou aulas na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, tornando-se professor emérito da UERJ, e esteve à frente do Comitê de Pós-Graduação em Direito da CAPES. E ali, no Ministério da Educação, tive a fortuna pessoal de estar ao seu lado na gestão desse Comitê da Pós-Graduação em Direito no Brasil, bem como juntos estivemos em importantes eventos, como na Universidade Macerata, promovido pela Fondazione Internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli, como também em Hannover, na Alemanha, promovido pela Deutsche Brasilianische Juristenvereinigung. Seus ensinamentos iluminaram recentes julgamentos desse Supremo Tribunal Federal,
como na reclamação 47.531, em sede de medida cautelar. Como nos lembramos, essa foi uma das tantas medidas constitucionais que buscaram trazer à apreciação do Supremo Tribunal Federal situações que envolviam ordens de desocupação de áreas urbanas e rurais durante a vigência da pandemia. Registro, por último, senhor presidente, que, ao lado do professor doutor Gustavo Tepedino, tive a honra de organizar, a modo de um liberamicorum, a obra com o título O Direito e o Tempo, Embates Jurídicos e Utopias Contemporâneas, precisamente estudos em homenagem ao professor Ricardo César Pereira Lira, com a participação de juristas de escola de todo o Brasil que lhe renderam tributo como estudioso do direito civil e dos direitos humanos. Conclui esse registro, senhor presidente, agradecendo ter me concedido a palavra para tanto, dando razão a Saramago, que defende que as pessoas são essencialmente o passado que tiveram. Ricardo Lira é uma dessas que pode muito orgulhar-se, ele e a família, do passado que teve. A família enlutada, a José Ricardo e Jerônimo José, os filhos, a esposa Magali Pereira Lira e seus entes queridos, colegas e amigos, nossos pêsames e solidariedade, contributo e reconhecimento. É o registro que tinha a fazer, senhor presidente. Sim, senhor ministro, já ia chamar de presidente. Já antevendo o final da sessão. Senhor ministro Luiz Edson Fachin, essa presidência, em nome da turma, penso que de todos os eminentes colegas, subscrevem a nota de Vossa Excelência. Não é do costume da Corte fazer esses registros, mas as personalidades se impõem pela força de sua natureza, e é o caso do professor Ricardo. E, nesse sentido, eu peço para que a Secretaria registre em ata o pronunciamento de Vossa Excelência, que é subscrito por toda a turma, e também solicito que seja encaminhado posteriormente do registro em ata, assim que publicada a ata, aos familiares do eminente professor, em nome de toda a turma, em especial de Vossa Excelência, que conviveu com o professor Ricardo Amiúde. Apregou para julgamento o único processo da pauta de hoje, de minha relatoria, embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 239.843, procedente de Minas Gerais, sendo embargante Hugo Otávio dos Passos, embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Os embargos de declaração atacam acórdão julgado e publicado em 3 de junho de 2024, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental que houvera negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Leio a cabeça, para fazer um resumo e não tomar tempo da turma, leio a cabeça da ementa do acórdão agravado. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus, homicídio qualificado, alegações de nulidade da sentença de pronúncia e de condenação pelo júri, contrária à prova dos autos. Questão não submetida às instâncias ordinárias, nem apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. E houve, então, os embargos de declaração contra esse acórdão que fiz a síntese da ementa lendo o seu caput. E trago o voto pela rejeição dos embargos de declaração. Já fiz distribuir, na data de ontem, ao gabinete dos eminentes colegas o texto do meu voto, rejeitando os embargos de declaração. Penso que não há necessária a leitura do voto e também rejeito um pedido que veio nos embargos de concessão da ordem de ofício, que, considerando a jurisprudência para o caso específico, também não vi fundamento para sugerir
ao colegiado eventual concessão da ordem de ofício. Portanto, eu estou rejeitando os embargos. Como vota o ministro André Mendonça? Agradeço, senhor presidente, saudando Vossa Excelência, eminente ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques, subprocuradora-geral, doutora Cláudia, doutora Hanna, que representa aqui os servidores, senhores estudantes e professores de Pernambuco, da Faculdade de Direito. Privilégio também tê-los aqui conosco. De modo bem breve, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência pelo não provimento dos embargos de declaração. Ministro Nunes Marques, como vota Vossa Excelência? Cumprimento todos os colegas na pessoa de Vossa Excelência, assim como a doutora Cláudia, os advogados e os servidores, e da mesma forma, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência na sua conclusão. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência novamente, reiterando minha saudação. Agradeço a remessa prévia do voto de Vossa Excelência. Tive oportunidade também, como o fizeram os colegas, de examinar a matéria. Verifiquei pelo histórico processual que eu já houvera acompanhado Vossa Excelência do julgamento do agravo regimental, e julgamento esse, aliás, que se deu unanimidade no colegiado, e Vossa Excelência bem pontuou, senhor presidente, que o próprio cabimento dos embargos de declaração precisa ser evidenciado a feição do que se prestam os embargos de declaração, e como muito bem posicionou Vossa Excelência no voto, não estão aqui as hipóteses, aliás, não está nenhuma das hipóteses do cabimento dos embargos, portanto, tenho a honra de acompanhar integralmente Vossa Excelência. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Também eu, presidente, estou acompanhando as inteiras o voto de Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Gilmar. Então, proclamo o resultado. À unanimidade, os embargos de declaração foram rejeitados. Senhores ministros, senhora procuradora, senhoras e senhores advogados, os estudantes que nos acompanham, senhoras e senhores servidoras, servidores, nós estamos na última sessão presencial antes de completar o anuênio da minha presidência nessa turma. Portanto, esta é a última sessão. Então, eu leio os termos regimentais. Nos termos do artigo 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as turmas são constituídas de 5 ministros. Parágrafo 1º. A turma é presidida pelo ministro mais antigo dentre seus membros, por um período de 1 ano, vedada a recondução, até que todos os seus integrantes hajam exercido a presidência, observada a ordem decrescente de antiguidade. Pois bem, esse dispositivo trata-se exatamente daquilo que comumente nós chamamos de rodízio da presidência dentro de um espírito republicano. Originariamente, presidiam as turmas, a primeira turma, o decano, o mais antigo, e a segunda turma, o vice-decano, ou vice-versa. Mas, nas presidências em que se tornou decano o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio, o segundo mais antigo, Suas Excelências decidiram, comumente com os demais colegas, de alterar o regimento interno e trazer essa nova redação ao parágrafo 4º. Já faz mais de década essa alteração, de tal sorte a permitir um rodízio entre todos os eminentes colegas, o que é muito importante e salutar, não só pelo espírito republicano do rodízio, mas também para que aqueles que um dia vão assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e, posteriormente, a presidência do próprio Supremo Tribunal Federal, já tenham, nesta corte, experimentado, doutora Cláudia, ter assumido a presidência de um dos seus colegiados. É quase que como um estágio, não é, para as presidências mais importantes a que todos nós ou já exercemos ou ainda exercerão. Pois bem, lidos os dispositivos
regimentais, leio também o parágrafo 4º. Parágrafo 4º do artigo 4º. A escolha do presidente da turma, observado o critério estabelecido no parágrafo 1º deste artigo, dar-se-á na última sessão ordinária da turma que preceder a sessão ordinária do mandato anual, ressalvada a situação prevista no parágrafo seguinte. Essa emenda regimental a que eu fiz referência, só para comunicar à audiência, trata-se da emenda regimental número 25, de 26 de junho de 2008. Então, essa alteração já vem desde 2008, época em que se tornou decano, com a aposentadoria do ministro Sepúlveda Pertence em agosto de 2007, o eminente ministro Celso de Mello. Pois bem, lidos os dispositivos regimentais, de acordo com o critério de rodízio estabelecido nele, senhores ministros, é com imenso prazer, alegria e satisfação e com muita honra que, na data de hoje, a segunda turma escolhe, por aclamação de todos os seus integrantes, na forma regimental, o ministro Luiz Edson Fachin, como presidente da segunda turma, para continuidade dos trabalhos nesse ano de 2024 até o final do primeiro semestre do ano de 2025. Nós temos esse salutar rodízio e o ministro Luiz Edson Fachin, não preciso fazer nenhuma alusão, mas Sua Excelência já presidiu a turma no período de 6 de junho de 2017 a 11 de junho de 2018 e também Sua Excelência presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, ainda recentemente, num período muito importante da nossa história republicana e democrática, com muita dedicação, com muito zelo e com a demonstração de toda a sua força, não só intelectual, mas também a sua força decisória em momentos tão decisivos para a nação brasileira, preparando o Brasil para as eleições que talvez no passado recente foi a mais disputada de sua história. Sua Excelência conduziu o tribunal até as vésperas da eleição presidencial de 2026, até agosto de 2022, até as vésperas da eleição de 2022, até o mês de agosto daquele ano, quando então assumiu o ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, quero registrar a nossa honra, a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa dedicação e o meu alívio também de deixar a presidência, porque aqui, como todos nós sabemos, é muito mais um ônus do que um bônus. Qual seja, nós temos que coordenar a pauta, nós temos que coordenar a sessão durante o seu andamento, temos que cuidar para que os trabalhos sejam os mais positivos possíveis. Na oportunidade, antes de passar a palavra à Vossa Excelência, nosso novo presidente, eu gostaria de agradecer a cada um dos eminentes colegas, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Edson Fachin, nosso novo presidente, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, pela colaboração, pela paciência com esse presidente. Tive a oportunidade de mais cedo passar um WhatsApp para Vossas Excelências, registrando de coração o apoio que sempre tive na condução dos trabalhos, o que muito nos facilita. Ao longo desse ano, mais uma vez, porque não é só no meu período, a turma, mesmo nos casos mais polêmicos, houve de julgar e decidir, seja unanimidade, seja por maioria, casos muito importantes para o jurisdicionado e para a nação brasileira. E sempre com muita lhaneza, com muita tranquilidade e com muita colaboração entre todos. Então, gostaria de agradecer a Vossas Excelências esse período em que estive à frente desse colegiado, o que muito me honra, pela segunda vez, ter passado pela presidência desse colegiado. Também registro sempre o apoio do Ministério Público, essa instituição tão importante para o país, essencial para a justiça, essa instituição independente, também a advocacia pública e privada,
também a Defensoria Pública, que somam juntos as 4 instituições as funções essenciais à justiça, de acordo com a nossa Constituição. Agradecer às servidoras e servidores, em especial da Secretaria da 2ª Turma, na pessoa de sua secretária-geral, doutora Hanna, de todas as colaboradoras e colaboradores e da imprensa durante esse período. Então, declaro e proclamo eleito para o anuênio, que se inicia agora, a partir do final desse semestre, o ministro Luiz Edson Fachin para a presidência da 2ª turma da 2ª turma deste Supremo Tribunal Federal. Em nome de todos os colegas, desejo a Vossa Excelência um produtivo mandato que certamente contará, como já dito, com sua larga experiência e também com o meu apoio pessoal e de todos os eminentes integrantes da turma. Parabéns, ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência, agradeço os eminentes pares pela deferência. Espero estar à altura desse munus relevante que é presidir esta 2ª turma. Quero dizer, senhor presidente, se não fosse a regra regimental e se o debate estivesse cingido no merecimento, eu ia vencer os meus obstáculos principiológicos, ia propor a reeleição de Vossa Excelência. Felizmente, o regimento proíbe. Portanto, cumprimento, portanto, senhor presidente, ministro Dias Toffoli. Eu não me canso de lembrar da gestão de Vossa Excelência, entre outros colegiados na presidência do Supremo Tribunal Federal, das iniciativas que Vossa Excelência tomou como gestor talhado, que é para isso, iniciativas corretas, adequadas e que foram vitais para o funcionamento desse tribunal. Obrigado. Já disse mais de uma vez, me permito hoje repetir, e aqui na presidência 2ª turma, Vossa Excelência se revelou serena e firme, como devem ser os exercícios da presidência. Portanto, peço licença para cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, reiterar o meu agradecimento nesse anuênio que se coloca adiante ao assumir pela 2ª vez a presidência desta turma, e estou certo que este colegiado contará sempre com o espírito cooperativo que tem manifestado nessas discussões todas, algumas das quais são tomadas decisões por unanimidade, outras por maioria, mas o importante é o sentimento de institucionalidade que aqui tem sido mantido, e Vossa Excelência foi, na verdade, um grande condottiere desse espírito de colaboração, de trabalho conjunto em prol da prestação jurisdicional célere e na prestação desse indispensável serviço público que é levado a efeito pelo sistema de justiça e por esse Supremo Tribunal Federal na sua 2ª turma. Muito obrigado e meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, nosso novo presidente, ministro Luiz Edson Fachin, pelas palavras a mim dirigidas, e renovo os votos de sucesso a Vossa Excelência. Pede a palavra a subprocuradora-geral da República, a doutora Cláudia Sampaio. Presidente, serei muito breve, não vou atrasar o término da sessão. Apenas para cumprimentar, primeiro, Vossa Excelência, pelo trabalho realizado durante esse último ano, com competência, lhaneza no trato, espírito público. Foi os números, para quem acompanha o trabalho do Supremo, e vê o volume de feitos que são julgados diuturnamente, sabe da importância da relevância do trabalho desenvolvido por Vossa Excelência, e que tenho certeza terá continuidade na gestão do ministro Edson Fachin. A função de presidente da turma é uma função relevantíssima, na minha visão, não só pela condução dos trabalhos, mas também pela importância do volume das questões que são trazidas à análise dessa colega da turma. A turma tem um papel significativo no trabalho do tribunal, tem um papel relevantíssimo. Então, eu gostaria apenas de parabenizar Vossa Excelência, desejar muito sucesso também ao ministro Fachin nesse próximo ano,
O senhor disse que é mais um ônus do que um bônus. Eu espero que esse ônus seja suave e que você consiga ser mais um bônus do que um ônus. Não sei se será. Mas, e desejar a todos ainda não chegou a hora, mas já que estou falando, a todos um feliz férias, que a todos tenham um bom descanso. Cumprimentos que estendo também à doutora Hanna e a todos os funcionários da Corte, os advogados, professores e alunos aqui presentes, e desejar a todos muito sucesso. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Cláudia Sampaio. Presidente, acho que Vossa Excelência vai Eu vou fazer agora ainda a proclamação Eu gostaria de... dos resultados, depois eu passo a palavra ao eminente decano. Como é da tradição da Corte, nos seus 3 colegiados, o plenário maior, a primeira e a segunda turma, no último semestre é feito o balanço dos julgamentos ocorridos. E, no caso atual, né, vou fazer um balanço do anuênio, de agosto de 2023 até a data de hoje, 18 de junho de 2024, mas os dados são relativos até ontem, em razão desse final de mandato na forma regimental. Então, nesse período de um ano, de agosto de 2023 até a data de ontem, foram julgados em sessões ordinárias 11 feitos, com número de processos... Foram realizadas 11 sessões ordinárias, melhor dizendo, 11 sessões ordinárias, número de processos julgados 23, total de HCs e RHC julgados nessa sessão foram 7, tendo sido nelas concedido 4 HCs, ou seja, 57,1% nas presenciais. Por seu turno, foram 42 sessões virtuais no período, tendo sido o número de processos julgados. Vejam, senhoras e senhores, especialmente os estudantes que nos acompanham. Em sessão virtual, 5.771 ações no período de um ano. Ou seja, sem contar ainda as ações que estão no virtual, que somam 200 na última sessão desse semestre, que está em andamento, e também as sessões presenciais 23, que se somam a esses 5.771. Eu sempre costumo registrar que não há Corte Suprema no mundo ou Corte Constitucional no mundo que julga tanto colegiadamente como o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Isso para afastar aquelas lendas urbanas de que somos uma corte monocrática. Muito pelo contrário. A Suprema Corte dos Estados Unidos julga, em média, 110 processos por ano. A alemã, dividido em 2 câmaras, que lá eles chamam de Senado, julgam, ao todo, cerca de 90 a 100 processos por ano, o que dá para cada uma 45, 50 feitos por ano. E aqui estou a falar apenas dessa segunda turma, 5.771, mais 23 do presencial e mais 200 que estão em andamento. Então, vejam, as senhoras e os senhores, isso são decisões colegiadas. É fato que há muitas decisões monocráticas, é fato, mas essas são aquelas repetitivas, ou de extensão de decisões que já vieram para a turma e que já há decisões proferidas, seja pelo plenário, seja pela turma, seja por repercussão geral, seja por precedentes em controle concentrados. Então, são casos que realmente são decididos monocraticamente e que, até por razões de eventual multa em agravo, a própria parte deixa de recorrer e não vem ao colegiado. Mas é óbvio que, em todas as decisões monocráticas, está aberto o recurso. Está aberto o recurso de agravo e depois,
como acabamos de julgar, mesmo depois de julgado um agravo, eventualmente o embargo de declaração. Então, não é correto dizer que somos uma corte monocrática. Nós somos a Corte Suprema mais colegiada do mundo. Em geral, a média de julgamentos somados o plenário maior, a primeira turma e essa segunda turma, em um anuênio, nós temos, em média, nesses últimos 5 anos, 14 mil processos julgados colegiadamente. Não há corte constitucional no mundo que julgue tanto. Aliás, raras cortes, mesmo se comparar com países da dimensão do Brasil, julgam em suas instâncias, às vezes, de recurso em superior de justiça, tanto quanto nós, como Suprema Corte, Corte Constitucional, julgamos em nosso país. A senhora secretária fez chegar às mãos de Vossas Excelências os dados estatísticos, assim como a eminente subprocuradora, doutora Cláudia Sampaio, e, por curiosidade, aqui eu menciono as classes processuais. Habeas corpus foram julgados 1.615, é a classe maior de efeitos julgados. Agravos em recursos extraordinários, 1.497. Reclamações, 1.376. Essa classe de efeitos, senhoras e senhores que nos acompanham, tem aumentado muito, em razão, evidentemente, da repercussão geral, quando é julgada uma repercussão geral, ou nas ações de controle concentrado, que tem efeitos vinculantes para todo o sistema de justiça, e quando há descumprimento do sistema de justiça a esses precedentes do Supremo Tribunal Federal, é aberta a possibilidade da reclamação ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal, sendo que, no caso de súmula vinculante, essa reclamação pode ser, inclusive, contra ato da administração pública, o que abre uma possibilidade enorme de casos e é um dado estatístico que ela está quase alcançando, veja, ministro Luiz Edson Fachin, Vossa Excelência, que vai presidir a turma, está quase alcançando o número de habeas corpus, né? 1.615 habeas corpus, 1.376 reclamações. E todas elas são por feitos originários. Hoje o Supremo tem mais feitos originários, ações originárias, do que feitos recursais, doutora Cláudia. Depois do habeas corpus, dos agravos em IRE e das reclamações, os recursos extraordinários, 663, recursos ordinários em habeas corpus, 349, mandados de segurança, 132, recursos em mandado de segurança, 90, petições, 36 e extradições, 24. Os dados estatísticos mais pormenorizados, Vossas Excelências têm em mãos, não vou fazer aqui a leitura, e sendo essa a última sessão do semestre, gostaria de novamente agradecer aos eminentes colegas, desejar a Vossas Excelências, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, um excelente período de recesso. E aqui também eu sempre costumo destacar, quando eu estou em presidência de um colegiado, que, na verdade, o recesso é das sessões, porque continuamos os nossos estudos, continuamos a analisar aqueles processos mais complexos que temos que finalizar nesse período em que temos um pouco mais de tempo para nos dedicarmos, e não há dúvida que todos os eminentes colegas, sejam os dessa segunda turma, sejam os demais ministros da Corte, costumam se dedicar, muitos continuam atuando, inclusive, nas liminares do período de recesso, e se dedicam também aos estudos e análise de processos mais complexos, de tal sorte que não há propriamente um período de férias, doutora Cláudia. É um período de possibilidade de termos um pouco mais de tempo para esse trabalho de Sísifo que temos aqui, e os números o comprovam, porque nunca termina, né? Então, gostaria de fazer esse registro, mas, de toda forma, desejar aos eminentes colegas um proveitoso período
de mais tempo livre, que possamos estar mais com os nossos familiares, na convivência da família, dos amigos mais próximos, e que possamos, então, ter um bom proveito nesse período do mês de julho, que vai do dia 2 de julho ao dia 31 de julho. E também desejar ao Ministério Público, à instituição Ministério Público, na pessoa de Vossa Excelência, doutora Cláudia Sampaio, também um bom período de recesso, de descanso, de possibilidade de um pouco mais de tempo também com a família, com os familiares, e às advogadas e advogados, defensoras e defensores, servidoras e servidores, agradecendo em especial a doutora Hanna, que nesse período de um ano esteve conosco aqui de maneira sempre dedicada, nos acompanhando, a toda a imprensa, a todos desejar um bom período do mês de julho e que voltemos revigorados para o mês de agosto de 2024, sob a presidência do ministro Luiz Edson Fachin. Aqui, o primeiro ato que Vossa Excelência vai assinar como presidente da turma, doutora Ana, vai ser o ofício aos familiares do professor Ricardo, já em nome da turma. Já comunico, então, a doutora Ana, para preparar o ofício em nome da presidência do ministro Luiz Edson Fachin. E passo a palavra ao eminente ministro Gilmar Mendes. Presidente, eminente ministro Dias Toffoli, eminentes ministros, membros desta colenda segunda turma, senhor presidente eleito desta turma, ministro Edson Fachin, ilustre representante da Procuradoria-Geral da República, sua subprocuradora Cláudia Lima Marques, senhoras e senhores, senhora secretária da sessão, Ana Gwartowski. Acho que essa é a pronúncia, né? Eu nunca me arrisquei. Imagino que seja. Depois ela pode nos ajudar. É um alemão e polonês, né? Nesta última sessão do semestre, também a última a ser presidida por Vossa Excelência, ministro Toffoli, gostaria de cumprimentá-lo pelo encerramento deste produtivo período à frente deste colegiado, o que é demonstrado pela excelente produtividade que pudemos testemunhar e dela participar, com os números aqui expostos. Eu até depois vou me permitir sugestão, doutora Hanna, de termos também o número de habeas corpus deferidos, que é sempre um índice que é relevante. Registre meu nome. Ele está aqui. Ah, está aqui? Está na tabela, é que eu não fiz a leitura. Ah, tá bom, desculpe. Foi uma média de 7,2%. 7,2%, perfeito. Foram julgados entre tinha. HC e RHC, né? Sim. Que é a mesma, Sim. Embora um seja recursal, é o mesmo Número objeto. alto, né? 1.958, foram concedidos 141, o que dá uma porcentagem de 7,2%. No presencial, essa porcentagem foi maior, foi 57,1%, que são os destaques que levam a uma análise aqui no plenário presencial. É um número expressivo. O que é sempre um argumento para justificar a subida desses casos para o Supremo Tribunal Federal. Registro em meu nome e em nome de todos os colegas efusivo agradecimento a Vossa Excelência pela boa condução dos trabalhos durante os últimos tempos, meses. Nesse particular, estendo esse reconhecimento aos servidores da turma, que cumprimento na pessoa da nossa secretária, Hanna Gwartowski. Desde sua chegada à turma em maio de 2023, o ministro Toffoli trouxe aos julgamentos coragem e competência, características que lhe são muito próprias. Em junho daquele mesmo ano, assumiu a presidência do colegiado e, como não poderia deixar de ser, comandou os debates aqui, travados com desassombro e equilíbrio. Em sua gestão, foram pautados e julgados nesta sala processos de grande relevância sobre as mais diversas temáticas.
Em matéria de saúde, esta turma reconheceu o direito de segurada com gravíssima doença degenerativa, amiotrofia espinhal progressiva, AME, a medicação e tratamento custeados por seu plano de saúde, RE 1.319.935, agravo regimental. No âmbito penal, foram anuladas provas obtidas a partir do congelamento de dados pessoais sem prévia autorização judicial, HC 222-141. Da mesma forma, no ambiente virtual foram apreciados importantes controvérsios. Dando concretude ao direito à educação, esta turma reconheceu o direito da criança à matrícula em escola pública, próxima de sua residência, RE 1.301.366. Em julgamento penal, aplicando a Constituição com a necessária firmeza, declarou-se a nulidade de provas obtidas em decorrência do ingresso irregular no domicílio dos investigados, um tema que, de alguma forma, nos preocupa a todos, tem sido alvo de preocupações, inclusive em decisões escoteiras do ministro Edson Fachin. Diversos outros exemplos poderiam ser mencionados, mas esses são suficientes para retratar o legado do nosso presidente deixa para a turma e para o Supremo Tribunal Federal. Também não poderia deixar de cumprimentar o eminente vice-presidente desta corte, ministro Edson Fachin, que agora assume o comando deste colegiado e que, para regozijo de todos nós, completou 9 anos de judicatura nesta casa no último dia 16. Como bem lembrou o ministro Toffoli, em sessão plenária de junho de 2020, que marcava os 5 anos do ministro Fachin nesse Supremo Tribunal Federal, il tempo passa presto, né? Tempos fugem. Sua Excelência, dizia o ministro Toffoli, é fiel seguidor e defensor do Estado Democrático de Direito, da igualdade, das liberdades, dos direitos fundamentais e da segurança jurídica. Realmente, ainda relembrando as palavras do ministro Toffoli, é preciso reconhecer que Vossa Excelência, ministro Fachin, bem representa a imagem do magistrado rigoroso em suas análises e votos, atento aos entendimentos dos pares e sempre aberto ao diálogo, tão essencial à função judicante, essência da própria democracia e razão de ser dos colegiados. Creio que, nesse momento, seria oportuno reconhecer, por exemplo, a abertura que Vossa Excelência tem mostrado e dado ao plenário na construção de soluções per curiam. Eu mesmo já fui alvo dessa cordialidade e gentileza de Vossa Excelência e, recentemente, construímos uma solução que foi, de alguma forma, albergada pelo colegiado maior. Portanto, essa passagem de bastão nos dá a segurança da continuidade, da excelência nas deliberações da turma, que certamente segue em boas mãos. Afirmo com convicção que é por conta de personagens como os ministros Toffoli e Fachin que, mesmo diante dos mais desafiadores percalços, esta Corte se mantém firme e no fiel cumprimento de sua missão institucional, de sua missão constitucional. Com respeito e admiração de sempre, agradeço ao ministro Toffoli e desejo ao ministro Fachin excelente gestão e pode contar certamente com a solidariedade e a cooperação de todos nós. Muito obrigado. E a Vossa Excelência desejo que vamos ter ainda a oportunidade de nos encontrarmos no plenário, mas que, junto com a sua família, todos nós tenhamos um período de repouso ou de restabelecimento de forças, como se falava no passado, inclusive ao Ministério Público, na pessoa da doutora Cláudia Lima Marques, que sempre se faz presente com brilho nesta corte. Agradeço ao eminente decano, ministro Gilmar Mendes, as palavras proferidas para a turma e, em particular, a minha pessoa. Eu anuncio que as manifestações proferidas pela presidência, pelo ministro Edson Fachin, pelo ministro Gilmar Mendes, pela subprocuradora-geral da República, doutora Cláudia Sampaio,
por ocasião da aclamação do ministro Fachin e agora, no final da sessão, ficarão registradas em ata dessa sessão. Aos eminentes estudantes da pós-graduação em Direito Eleitoral do Instituto Luiz Mário Moutinho, do Recife, Estado de Pernambuco, novamente agradeço a presença por esse período de convivência, embora rápido, porque é da tradição a última sessão não se trazer temas mais polêmicos. Então, também gostaria de explicar a vossas senhorias essa situação. E também explicar a vossas senhorias que é da tradição da Corte e das turmas que o decano delas fala em nome dos demais. Por isso, se eventualmente não ouviram o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, não é por omissão ou desapreço de suas excelências, só para esclarecer. É porque sempre o mais antigo fala, além da presidência, em nome do colegiado, e assim sempre é bom tratar de maneira carinhosa as tradições. Até porque, no mundo atual, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Nunes Marques, o ministro André Mendonça, no mundo atual, a tradição é uma ruptura. E, portanto, agradecendo e renovando todos os votos e manifestações aqui proferidas, eu declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa tarde para todos. Muito obrigado.